Muito bem. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais uma boa conferência organizada entre a Ordem dos Contabilistas Certificados e a Associação Fiscal Portuguesa. É sempre um prazer enorme esta junção de esforços no sentido de clarificar, e agora, porque estamos também com novas regras para a habitação e que inclui também muito que tem a ver com a reabilitação urbana, falar deste tema é muito útil. Também agradeço à professora Clotilde o incentivo para este projeto, cumprimento o professor Rogério Fernandes Ferreira, o professor Carlos Lobo, a professora Catarina Antunes dos Santos, o professor Daniel Bobos e o professor José Pinto Duarte. Acho que os cumprimentei a todos, que vão ser os nossos oradores e que vão aqui incentivar aqui a nossa discussão e reflexão hoje sobre este tema. Bom, este tema é um tema que é muito útil estarmos a discuti-lo hoje. A verdade é que ao fim de muitos anos de termos previsto taxas reduzidas para a reabilitação urbana e para uma série de incentivos relacionados com a reabilitação urbana, que não só dizem respeito ao IVA, mas também outras matérias em termos de quer de mais-valias, quer de IMI, quer de IMT, ainda é uma matéria que não está completamente clarificada, temos muita litigância sobre estes assuntos, há muitos projetos, há muitos processos a decorrer em tribunal no que respeita à clarificação, até da definição base do que é a reabilitação urbana e o que é que abrange a reabilitação urbana. Uma das discussões que tem surgido muito também são as provas e os justificativos para a aplicação da taxa reduzida do IVA, que tem causado muita desta litigância, e que espero que esta discussão e hoje esta conferência que se vai aqui realizar seja também incentivadora para esclarecer não só o que vem para o futuro, como também muitas das situações que ainda estão a decorrer processos em tribunal sobre estas matérias. Se calhar consigo entrar aí. Sabemos que o problema, por exemplo, e deixaria já aqui algumas questões para os nossos oradores sobre por exemplo, uma interpretação recente da autoridade tributária, com a necessidade de documentos que não resultam da própria lei para comprovar precisamente a existência ou não de reabilitação urbana, e de facto o que é que se pensa e o que é que pode ser clarificado sobre estes assuntos. Também a questão do que é reabilitação urbana, que acho que é uma questão que não sei se esta nova lei vai de facto esclarecê-la no sentido certo. Tenho ouvido muitas situações e já vi o projeto de lei e se calhar não vamos estar no caminho certo, porque de facto já têm existido interpretações sobre o que é a reabilitação urbana, inclusivamente de uma abrangência superior à própria reabilitação, dizer respeito só à edificação ou dizer respeito até à construção nova. E isso é uma questão que é muito relevante para que as cidades, as zonas que estão em zonas principalmente históricas se consigam recuperar com este benefício de uma taxa reduzida e de outros benefícios fiscais para promover esta mesma reabilitação. Não nos podemos esquecer que por trás destas normas o grande objetivo é este, é incentivar particulares, empresas a promoverem esta reabilitação dos centros históricos, dos centros mais antigos, das cidades, e trazer aquilo que se quer, que é um urbanismo que corresponda às necessidades da população, e estas normas vêm beneficiar isso mesmo. Penso que têm sido mais complexas do que aquilo que se queria à partida. Muitas das situações de interpretações não têm favorecido a aplicação deste normativo e por isso acho que, e estou aqui também na expectativa, embora só faça aqui a abertura desta conferência, na expectativa das reflexões que sem dúvida que os nossos oradores vão deixar aqui e que poderá servir até de mote para fazermos depois um documento conjunto na discussão pública agora na nova lei da habitação, que resulta desta conferência também esse trabalho que acho que seria muito útil em nome aqui de todos os que fazem parte desta conferência. Portanto, deixo já o repto, que a doutora Clotilde, a professora Clotilde agarra todos os reptos, tenho a certeza que pode ser aqui um bom incentivo para fazermos isso. E por isso vamos dar então aqui início, passando a palavra ao professor Rogério Fernandes Ferreira, que vai ser o moderador desta conferência, e espero que realmente saiam daqui reflexões muitíssimo interessantes para todos nós. Até já. Muito obrigado, senhora bastonária, por esta abertura e por esta introdução aqui, efetivamente, a este tema. Eu começava, obviamente, por lhe agradecer a si, senhora bastonária, e também a todos estes 240 participantes, que é os que temos neste momento, a vossa presença aqui em mais uma iniciativa
que eu me atrevo a dizer que é da Associação Fiscal Portuguesa, mas que obviamente é da nossa querida amiga e vogal da nossa direção, que nos dá aqui o prazer de ter organizado para nós todos, efetivamente, esta conferência. Queria também, além de cumprimentar a senhora bastonária, aproveitar para cumprimentar os nossos intervenientes. Eu julgo que eles são todos conhecidos dos participantes, mas volto a lembrar, além da professora Clotilde Palma, como sabem, uma cultora do IVA já há muitos anos, e que tornou o IVA giro, de facto, foi este o trabalho que a professora Clotilde tem feito ao longo desta sua atividade académica. Também cumprimentar o professor Carlos Lobo, meu colega também e amigo noutras lides, a senhora professora Catarina Antunes dos Santos, que também já não vi há algum tempo e também nos dá o prazer aqui também, enquanto professora e arquiteta, nos dar também esta perspectiva, e o colega, o Daniel Robes Radu, também dar aqui a sua perspectiva, ele provavelmente não apenas enquanto professor, mas também como advogado, nos dar aqui a perspectiva, a sua perspectiva sobre estas mudanças do IVA na reabilitação urbana. E obviamente também agradecer a presença do Sr. Professor Arquiteto José Pinto Duarte. Bom, eu tal como a senhora bastonária, permito-me aqui dizer, enquanto eu sou um simples advogado que trabalha nestas matérias, quer nos tribunais tributários, quer designadamente no Centro de Arbitragem Administrativa, e também lanço aqui um repto. O que tenho visto é algumas decisões dos tribunais arbitrais que não são completamente congruentes entre si. Até tive a oportunidade, no meu escritório, de fazer uma pequena newsletter sobre estas questões, mas o que verifiquei é, nomeadamente, nós temos dois acórdãos que provavelmente os nossos conferencistas juristas nos vão dizer alguma coisa sobre as mesmas. Temos dois acórdãos doutrinais que são os números 137.222 de 27 de julho, que é o primeiro, e depois o 404.222 de 30 de janeiro, que é o segundo. Ambas estas decisões se debruçam sobre esta problemática, são parcialmente coincidentes na decisão, embora com os fundamentos relativamente diferentes e não completamente coincidentes. Portanto, obviamente que vamos ter aqui a oportunidade de analisar esta questão, mas também temos aqui, por outro lado, um pacote dito chamado de mais habitação, que está agora em discussão pública e com certeza que também vai ser chamado aqui à colação para ser discutido, e que promove uma alteração aqui nesta matéria do IVA. Portanto, onde se lia a reabilitação urbana, passa-se a ler reabilitação de edifícios. É óbvio que o legislador, quando altera a legislação, alguma coisa há de querer dizer. Portanto, vamos tentar perceber aqui com os nossos colegas e oradores o que é que o legislador quis dizer, mas eu lançava o repto também de perceber qual é a função desta nova alteração. O legislador, tanto quanto eu me apercebi, não diz que a norma é interpretativa, portanto, não tendo a norma efeitos interpretativos, não irá ter efeitos retroativos, e, portanto, não tendo efeitos retroativos, não sendo interpretativa, provavelmente é inovadora. E, portanto, sendo inovadora, o legislador quis dizer algo de novo que não tinha dito anteriormente. E, portanto, também nesta perspectiva, esta norma inovadora é interpretativa, que provavelmente a interpretação que se fazia anteriormente tem que ser uma interpretação diferente daquela que o legislador faz agora. Portanto, a questão que eu levantava e suscito aqui aos nossos participantes, aos nossos oradores juristas, é também tiverem a oportunidade de analisar, por um lado, a doutrina e a jurisprudência, era interessante ver as diferenças destes dois acórdãos e, por outro lado, perceber o que é que se avizinha agora de imediato com esta proposta de lei que faz parte deste pacote mais habitação. Portanto, sem querer alongar mais e apenas para deixar aqui a deixar abertos estes temas, permitia-me dar de imediato a palavra ao Sr. Professor Carlos Lobo, que vai iniciar os nossos trabalhos com a sua apresentação. Muito obrigado pela presença de todos e aproveito para informar que neste momento
temos 280 participantes a ouvirem o nosso professor Carlos Lobo. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Cumprimento todos. Senhora Bastonária, é sempre um prazer. Os demais oradores, os participantes. Bem, quando a professora Clotilde me falou da necessidade de fazermos esta conferência, não tínhamos presente ainda a proposta do regime legal que o Rogério acabou de referir. E, efetivamente, isto é algo que nos obriga à discussão. Ou seja, nós temos, efetivamente, uma questão que é a habitação, que se tornou, nestes dias, tirando alguns episódios mais voadores, o aspecto central da nossa questão política. E, efetivamente, temos que ter aqui uma discussão séria sobre as temáticas em presença. Eu, obviamente, mostrei logo o meu interesse na participação nesta conferência, uma vez que, materialmente, fui o autor da taxa de IVA reduzida, precisamente para a reabilitação, quando era secretário de Estado. Ou seja, isto é um pacote que foi elaborado na altura quando eu estava secretário de Estado de Assuntos Fiscais, e obviamente que tem uma determinada justificação, ou seja, nós não nos lembramos disto por obra e graça do Espírito Santo, foi efetivamente algo muito pensado, com um determinado objetivo e que efetivamente era uma aposta. Então, qual é basicamente a base histórica desta decisão? A base histórica desta decisão passava precisamente pelo Estado que já muitos esqueceram, mas que eu ainda não esqueci, que era a situação que nós tínhamos ao nível dos centros históricos e das áreas centrais das nossas cidades. Então vais já vestir o teu fato de banho. E que estavam numa situação absolutamente depauperada. E o problema que nós tínhamos era efetivamente recanalizar ou como incentivar o investimento dos promotores nestas áreas, não é? Que se encontravam perfeitamente obsoletas e que, objetivamente, significavam um investimento superior ao que seria a construção das áreas de expansão. Porquê? Porque durante décadas nós tivemos falhas no mercado e falhas do governo a funcionar simultaneamente e que originaram aquelas situações que nós conhecíamos ao nível da ruína. O quê? Ou seja, nós financiámos durante décadas a infraestruturação por via da aplicação dos fundos comunitários, ou seja, a expansão urbana foi feita de uma forma subsidiada. Durante um século tivemos rendas congeladas, não é? O que, obviamente, impedia que os senhorios pudessem reinvestir na manutenção dos seus ativos, e isso originou. Tínhamos também uma situação em que, basicamente, não havia possibilidade efetiva de despejo, ou seja, a fluidez do tráfego jurídico estava absolutamente... não existia, estava paralisada, e isso, obviamente, originou a única decisão racional na altura, que era, basicamente, fugir dos investimentos nos centros históricos, nas áreas que depois foram criadas de reabilitação urbana, e investir na expansão. Obviamente que isso originou custos, não é? Sociais. Tudo o que nós falamos hoje de custos de mobilidade, engarrafamentos, fuga para as periferias, teve origem precisamente nesta política de décadas ao nível da nossa estrutura de habitação e que tinha que ter um fim. E foi isso que nós fizemos, ou seja, em 2008, para além, obviamente, dos benefícios fiscais normais do regime da reabilitação urbana, demos um passo em frente e criámos, ou melhor, instituímos a taxa reduzida. E perguntam-me com que base? A base era a base da lista anexa à diretiva de IVA e que permitia a aplicação de taxa reduzida de IVA quando tivéssemos uma finalidade social, não é? Ao nível da habitação. E nós consideramos que, de facto, este esforço, esta política pública de incentivo à reabilitação urbana se traduzia precisamente nessa função social. Ou seja, a função social não era só a habitação social, não é? Era também esta política pública social de reabilitação e de retorno aos centros das cidades. Porquê? Porque os centros das cidades, ou melhor, as cidades sem o centro, implodem. Ou seja, eu não posso ter uma cidade com um centro depauperado. E foi nessa medida que, efetivamente, foi estabelecido o artigo 6º, um bocado a medo, e não lembro da Clotilde, que era a minha chefe de gabinete na altura, dizer, estamos aqui a ser um bocado audazes,
porque isso não é a política social, isso aí eu digo, não, a política social é também a política de incentivo à reabilitação urbana, e o facto é que estamos aqui em 2022 e nunca houve esta contestação pela Comissão relativamente a isto. Por isso, a questão aqui dos 6% era uma resposta. Obviamente também havia um elefante na sala, não é? E o elefante na sala é, de facto, nós ainda não termos conseguido resolver de forma eficiente a convivência da taxa de IVA de 23% com o IMT e com o fim da cadeia de deduções. Ou seja, na prática, não é? A atratividade dos 6% resultou precisamente do facto de darmos uma eficiência no mercado da construção. Uma vez que uma taxa de 23% por cima de um IMT é, de facto, algo exagerado e distorcedor da própria decisão. Por isso, a questão é que nós originámos foi precisamente tentar esta taxa de 6%, que também era limitador de práticas evasivas e de intenções evasivas, nomeadamente ao nível das pequenas empreitadas e destes pequenos serviços, não é? Dando um incentivo para que o mercado funcionasse de uma forma coerente. Por isso tínhamos aqui estes 3 objetivos. Primeiro, dar um incentivo à reabilitação, com base na ótica da política social. Segundo, efetivamente, fazer uma diferenciação entre a construção em áreas de expansão e em zonas delimitadas, ARU, ou seja, estes 6% não eram a todos os edifícios com mais de 30 anos, isso apareceu depois, eram unicamente a áreas de reabilitação urbana, ao nível da delimitação da própria área, e era uma conjugação de esforços, ou seja, qual era o contrato que estava subjacente, o promotor, em vez de investir em expansão urbana no exterior, arriscava na área de reabilitação urbana, o município concedia os benefícios ao nível do IMI, do IMT, etc., e das taxas urbanísticas, e o Estado permitia a aplicação desta taxa reduzida nos termos daquilo que é permitido pela 6ª Diretiva. E note-se, funcionou, não é? Ou seja, nós no mercado residual, em 2008, ao nível da reabilitação urbana, tivemos efetivamente uma explosão. O que não me surpreende, porque em Portugal, sempre que as coisas funcionam, tendem a ser destruídas à teia, costuma-se dizer, já que isto funciona, vamos, não é? É aquela piada do sujeito que já que funciona, senhor diretor, temos que terminar com isto porque a coisa funcionou. Mas o problema agora é outro, ou seja, porque se nós formos ver a nova redação do artigo que nos permitia, do anexo 3 da diretiva, da diretiva IVA, não é? Na prática, os pontos 10 alteraram-se, ou seja, a norma que permitia a taxa reduzida e que na prática era o desenvolvimento unicamente de políticas sociais, na prática o legislador comunitário adotou o nosso critério, ou seja, mais uma vez Portugal foi inovador. E o que diz o ponto 10 e o 10A da diretiva é, na prática, entregue e construção de habitações, nem sequer estamos a falar de reabilitação, estamos a falar de construção pura, ao abrigo de políticas sociais, como é a questão da reabilitação urbana, tal como definido pelos Estados-membros, renovação e modificação, incluindo demolição e reconstrução, ou seja, não estamos a falar de operações pesadas, não é? Demolição e reconstrução, não é o conceito de reabilitação restritivo que a AT anda a parar. Atenção, eu estou a ler a norma da diretiva. E reparação de habitações, ok, e residências particulares, arrendamento de imóveis para a habitação. Ou seja, temos aqui toda uma panóplia abrangente. E no 10A, para a parte pública, construção e renovação de edifícios. Ou seja, todo o modelo que nós temos de reabilitação, não é? E que depois, obviamente, aqui os nossos arquitetos vão se encarregar de desenvolver, é algo que na própria legislação comunitária não tem cabimento. Ou seja, a legislação comunitária é muito mais abrangente e muito mais alargada no seu enquadramento conceptual do que era antes, não é? Que nós usamos e que na prática a legislação comunitária veio acolher e veio generalizar. Ou seja, qualquer movimento, quer a nível administrativo, quer a nível legislativo que se faça a este respeito, não é? Está em completo contraciclo com aquilo que a legislação comunitária nos permite, ainda mais
sem razão aparente ao nível do estabelecimento das políticas públicas. E isso é algo que me choca, ou seja, quando nós estamos num momento em que efetivamente temos que criar oferta, nomeadamente a oferta de habitação, e que na prática estamos a sentar as nossas baterias, o Estado, ao nível dos centros históricos, e quando estamos a falar da ARUS e de operações de reabilitação urbana, que não são mais do que devolução dos centros das cidades aos cidadãos, não é? Ao nível da estrutura, choca-me que em total contraciclo exista a criação de um elemento de risco resultante de uma interpretação restritiva, que resulta unicamente porque a administração tributária tem perdido decisões em tribunal, isto é sempre a reação, já que se perdem decisões em tribunal, depois tenta-se legislar no sentido de recapturar a legislação, a razão, mas que efetivamente, em termos conceptuais, são totalmente antagónicas com aquilo que as diretivas do IVA dizem. Ou seja, isto efetivamente não tem uma base. Obviamente que o conceito de reabilitação, de construção, se abreja a construção nova ou não, para mim é uma questão que se encontra mais do que ultrapassada a partir do momento em que a própria política pública estabelece o conceito da área de reabilitação urbana e da operação de reabilitação urbana, em que uma operação de reabilitação urbana é muito mais do que a simples reabilitação de um edifício, não é? Porque senão voltamos à discussão que havia anterior a 2008, que saber, então se demolirmos um piso, isso é construção nova ou não é? Então o que é a fachada? Temos que manter a fachada? Ou seja, que é uma coisa completamente ridícula, não é? Ao nível da lógica da aplicação do regime. Quando nós falamos em simplicidade da lei fiscal, não é? Eu costumo sempre dizer, queremos sempre a simplicidade, mas à primeira oportunidade voltamos para a própria complexidade e para a aplicação de conceitos cada vez mais restritivos quando a situação se encontra a funcionar. Por isso, a questão aqui é muito clara. Nós, neste momento, e tendo em consideração aquilo que existe ao nível da proposta, estamos numa proposta completamente em contraciclo com a necessidade efetiva do país, em total contradição com a lógica do pacote da habitação, em termos de redução dos custos e da oferta de habitação, ao nível dos espaços dos centros históricos, que é aquela que nos interessa. Eu não quero mandar as pessoas para a periferia, não é? Eu quero que as pessoas fiquem efetivamente no centro das cidades. Quero que o mercado da construção flua sem risco. Quanto maior risco, maior o custo final da própria operação. E temos aí, efetivamente aqui uma proposta legislativa interna que vai contra, ou seja, que enfrenta toda a lógica da própria diretiva, nomeadamente ao nível dos próprios conselhos. Obviamente que aqui a questão é áreas de reabilitação urbana são operações integradas de reabilitação urbana, em sentido clássico, porque se não o fossem, eu não precisava, já tenho a redução do IVA das habitações a mais de 30 anos, essa aí é isolada. Obviamente que eu não posso ter um prédio novo com mais de 30 anos, não é? Por isso é que tenho a questão da isolada do regime dos prédios com mais de 30 anos. E, efetivamente, estamos aqui a falar de um modelo. Eu não consigo perceber como é que nós conseguimos, estando a resolver o problema da floresta, inventarmos um problema olhando só para a árvore, não é? E a árvore aqui, não é? É a árvore que está com uma doença, não é? Eu não consigo não consigo salvar uma floresta tratando a árvore com doença uma a uma, não. Eu tenho que tratar de toda a estrutura da ADEA. E isso foi basicamente o modelo das ORUs e que tem tido um sucesso. Estarmos a criar aqui uma restrição totalmente antagónica com a dinâmica do direito comunitário. E aí temos que começar a discutir isto também, não é? Porque na prática eu não posso estar a reduzir o quadro quando a própria diretiva me fala em construção e demolição. Não posso estar a limitar os próprios conceitos, tendo em consideração a lógica da garantia da diretiva. E por isso é com muita pena e com muita tristeza que vejo estes retrocessos ao nível destes retrocessos civilizacionais, ao nível da técnica fiscal, não é? Quando na prática tínhamos um regime que estava a funcionar perfeitamente. Como dizia alguém, não havia necessidade de revisitarmos isto e não havia necessidade de estarmos aqui a fazer esta conferência. Só o facto de estarmos aqui já é um motivo de tristeza. E pronto, termino. Estou a brincar, obviamente que é um prazer estar convosco, mais uma vez, e rever-vos e estarmos a discutir esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Carlos Lobo, sempre por estes seus excelentes enquadramentos e esta introdução também aqui ao tema. Bom, nós vamos aproveitar aqui o nosso artigo 11 da Lei Geral Tributária para irmos um bocadinho aqui à fonte da interpretação e vamos passar para o professor José Pinto Duarte, que é arquiteto e que nos vai dar também a perspectiva dele nestas matérias e precisamente sobre estes conceitos que são depois conceitos trabalhados, obviamente, juridicamente. Portanto, vou passar a palavra e muito obrigado aos dois. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite amável que me foi feito pela professora Clotilde para participar neste simpósio. E a minha perspectiva é um bocadinho aquela perspectiva do arquiteto, e neste caso um arquiteto ligado às novas tecnologias. Eu vou partilhar o ecrã para poder fazer a apresentação. Eu penso que conseguem ver os slides, mas pedia o favor de confirmarem. Sim, conseguimos. Ok, muito bem. Eu só vou dizer, amanhã eu posso dizer. Portanto, a apresentação que vou fazer não está centrada nos centros históricos, está centrada noutro problema que também existe reabilitação, que são os assentamentos informais, que felizmente em Portugal já não têm uma expressão tão grande como tiveram no passado, mas têm expressão em muitos outros pontos do globo. Só para explicar um contexto da minha apresentação, eu sou diretor de um centro de investigação na Universidade Estadual da Pensilvânia e a missão do centro de investigação que eu dirijo é apoiar a integração das novas tecnologias no projeto e construção de edifícios e aglomerados urbanos. No fundo, contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são 17, mas gostaria de dizer que o foco não está nas novas tecnologias, mas no uso estratégico destas tecnologias para abordar problemas sociais e enfrentar os grandes desafios que se colocam à humanidade hoje em dia. Um deles é certamente o crescimento populacional e a taxa de crescimento global é de tal ordem que, olhando para os dados, é possível verificar que durante os próximos 20 anos nós vamos ter que construir ou disponibilizar tantas casas como aquelas que construímos nos 2000 anos para trás, ou seja, em 20 anos fazer tanto como se fez em 2000 anos. E aí daí esta necessidade de recorrer às novas tecnologias. Estes slides mostram 4 casos, um são as favelas, nomeadamente, estes são todos slides do Brasil, por coincidência, ou talvez não, porque tenho feito algum trabalho sobre o Brasil, mas é desde a favela, que se vê na imagem à esquerda em cima, até aquelas grandes abordagens, digamos, por entidades públicas, com a massificação da construção de habitação e de aglomerados urbanos, e usando um exemplo do passado, as cidades históricas, neste caso a cidade de Ouro Preto. Qual é o objetivo aqui? É conseguir produzir novos aglomerados ou dotar, digamos, zonas antigas ou zonas, digamos, de assentamento informal com as características que nós valorizamos em cidades que têm, digamos, a capacidade de atrair o turismo e atrair o turismo porque, de facto, são espaços muito agradáveis para se viver. Portanto, o objetivo aqui é tentar perceber como é que as novas tecnologias podem apoiar, digamos, a criação ou de novas zonas da cidade ou a reabilitação de zonas existentes de forma a dotá-las daquilo que nós consideramos valorizável. Portanto, basicamente, há 2 conceitos, que é um sistema de projeto e um sistema de construção, e que são ambos manipulados pelas novas tecnologias. Relativamente ao sistema de projeto, o que é que acontece? Portanto, existe aqui, digamos, a utilização de coisas como a inteligência artificial, como sistemas baseados em regras, permitem codificar as regras de desenho e de projeto de habitações e permitir, inclusivamente, ao utilizador final desenhar a sua própria habitação através de sistemas interativos de desenho, como se vê aqui neste pequeno vídeo. Isto passa-se não só ao nível do desenho de habitação, mas também ao nível do desenho dos aglomerados urbanos, quer de zonas novas, quer de zonas reabilitadas. O outro elemento é o sistema de produção, e o sistema de produção aqui é o seguinte. Portanto, o sistema de projeto permite gerar modelos tridimensionais de habitações personalizadas ou de zonas urbanas novas ou reabilitadas. Depois há que ter um processo para conseguir materializar essas soluções. Entre muitas soluções possíveis, aquela que nós estamos a estudar na altura é a impressão tridimensional de casas. E isto é válido não só para a habitação nova, mas também para as zonas de reabilitação. O que se vê aqui neste pequeno vídeo é, de facto, a impressão em betão de um elemento que depois vai ser associado à construção, mas é possível construir completamente de raiz, imprimir completamente de raiz, uma habitação.
Relativamente à investigação e para explicar os conceitos de reabilitação que estão subjacentes a estes estudos, de acordo com as Nações Unidas, cerca de 900 milhões de pessoas vivem em assentamentos informais no mundo inteiro. E espera-se que este número duplique por volta de 2025. E, portanto, os assentamentos informais têm uma série de problemas, não têm infraestrutura, não têm espaços verdes, têm um impacto ecológico extremamente elevado e não possuem espaços públicos. Por outro lado, são considerados sustentáveis, porque senão não existiriam, são complexos, estão localizados centralmente, por exemplo, no caso do Brasil é isso que acontece, são ambientes extremamente estimulantes do ponto de vista espacial, através, digamos, da complexidade formal, da complexidade ao nível da cor, etc. Mas, de facto, tem muitos problemas. A premissa que se defende aqui é que, graças à luz das novas tecnologias, é possível, digamos, dotar, digamos, as populações de meios para aplicar as novas tecnologias e encontrar soluções para este problema. Eu coordeno um projeto de investigação que se chama o World Studio, que tem depois adquirido diversos nomes específicos em função da cidade em que nós estamos a trabalhar, e que se desloca pelo globo. Portanto, já estivemos no Brasil, estivemos na Índia, vamos passar à África, para os estudos dos assentamentos informais e tentar perceber como é que as novas tecnologias podem apoiar a reabilitação destas zonas. Só para dar um bocadinho a ideia do que são as novas tecnologias, elas são de vários tipos. Basicamente, nós temos um modelo de um edifício e, através do modelo de edifício, é possível construir uma série de modelos virtuais, computacionais, digitais, que apoiam o processo de projeto ou o processo de reabilitação. Por exemplo, nós podemos utilizar sistemas de digitalização 3D para criar um modelo tridimensional do objeto a reabilitar, neste caso, é uma favela inteira. Portanto, o que é que acontece aqui? A favela cresce de uma forma espontânea, não existem projetos e, portanto, o primeiro passo para a reabilitação é, de facto, conseguir, digamos, representar, através de modelos e de plantas, cortes, alçados, etc., o existente. E, para isso, recorre-se à tecnologia laser para fazer o escaneamento destas zonas e conseguir criar um modelo virtual que é o que se faz utilizar depois no processo do projeto e para a reabilitação. Uma vez tendo um modelo digital, é possível utilizar outras tecnologias, como aquela que vimos de impressão tridimensional, para conseguir, digamos, criar ou modelos à escala ou, inclusivamente, imprimir os próprios edifícios. Com isso é possível também criar modelos de realidade virtual que permitem uma visita assídua às favelas. O que se passa, por exemplo, no Rio de Janeiro é que as favelas são ambientes, digamos, em certa medida perigosos, ou talvez não tão em certa medida, mas são ambientes perigosos e, portanto, não é possível aos projetistas terem uma visita, um acesso à favela frequente. Daí a criação destes modelos virtuais que permitem e apoiam a visita virtual, que é um passo indispensável ao projeto de arquitetura. Depois temos um modelo de comunicação que, através digamos, que apoia o uso das novas tecnologias para a comunicação dos diferentes peritos envolvidos no projeto, que podem estar ou não localizados na mesma região ou no mesmo país, e temos desde modelos analógicos que permitem, de facto, tentar qualificar o desempenho destas zonas urbanas e dos edifícios sob diversos pontos de vista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista estrutural e por aí fora. E, portanto, com isto é possível ter os desenhos para apoiar o processo do projeto e criar uma série de modelos, um modelo computacional que é um modelo que se baseia no uso da inteligência artificial para conseguir simular o processo de crescimento da favela, que pode ser utilizado para expandir a própria favela ou para criar novas zonas urbanas com as características positivas que se encontram na favela, mas sem as características, de facto, negativas. Usando um bocadinho mais em profundidade, perceber como é que isto funciona. Portanto, como eu disse, nós temos feito trabalho no Brasil, na Índia e vamos proximamente para Cabo Verde, e o objetivo aqui é, de facto, perceber quais são as características diversas destes assentamentos informais nos diferentes países e se é possível utilizar as novas tecnologias para proceder à sua reabilitação. Isto é um bocadinho um slide que simboliza ou que permite representar a metodologia. Portanto, nós temos um objeto existente, que é, neste caso, o que nós podemos chamar a favela, e temos vários passos possíveis para intervencionar. Para a intervenção. Um é a requalificação da favela, o outro é a expansão da própria favela e o outro é a construção, digamos, não diria de uma favela nova, porque a favela, por definição,
cresce espontaneamente, mas é a utilização das regras subjacentes ao desenho das favelas para construir aglomerados novos com a mesma ideia. O que se passa aqui a noção de reabilitação, digamos, é múltipla, portanto, permite diferentes tipos de abordagem, desde a requalificação à expansão até, de facto, à construção nova. Este é um exemplo, digamos, em que há aqui, digamos, a demolição de algumas habitações, de alguns edifícios, para conseguir, digamos, criar espaços públicos e depois seguir da construção de edifícios novos. Portanto, há aqui dois processos, um processo de demolição e um processo de construção, e ambos fazem parte do processo de requalificação e de reabilitação deste assentamento informal. Aqui é um outro exemplo do mesmo tipo, o outro era no Brasil, este é um exemplo da Índia. O que há aqui, sim, é para a criação de um espaço público, neste caso uma praça para alojar um mercado, vão ter que ser demolidos alguns edifícios, com a construção de edifícios novos. Portanto, o que se passa aqui é para estimular a reabilitação da favela, são feitas intervenções pontuais. E estas intervenções têm a capacidade de explotar um processo de reabilitação. E, portanto, são, digamos, intervenções pontuais que dão origem a uma dinâmica que permite, digamos, a requalificação e reabilitação progressiva destes espaços urbanos. Portanto, um exemplo do resultado final, do projeto, do resultado final. O passo seguinte é, de facto, a expansão, neste caso, o assentamento informal, e a expansão, às vezes, é necessária para se permitir reabilitar. Neste caso presente, tem a ver com a ligação da favela digamos, à cidade formal, portanto, no fundo, permitir aquilo que se costuma chamar, assegurar o direito à cidade, das populações que vivem neste tipo de assentamentos. Portanto, não basta requalificar o existente, às vezes é necessário também expandir. Aqui é um exemplo, também com recurso às novas tecnologias e à inteligência artificial. Portanto, há uma favela existente, são extraídas as regras de desenho que deram origem à favela, e essas mesmas regras são depois codificadas num sistema que permite gerar, digamos, expandir a favela, ligando-a à cidade formal, utilizando as mesmas regras, mas, digamos, evitando, digamos, aquilo que se considera, digamos, e mau da parte das favelas, por exemplo, a inexistência de infraestrutura, a inexistência de espaços verdes, a inexistência de espaços públicos. E, portanto, essas regras são aplicadas e dão origem a uma zona nova com características semelhantes, mas sem os malefícios do existente. O outro passo é, de facto, a construção de aglomerados novos. Portanto, aqui mais um exemplo que acontece aqui, em que, digamos, há uma expansão da favela para lateral, mas segundo as mesmas regras. E, portanto, o passo seguinte é, de facto, a construção nova, que é o exemplo aqui, digamos, de uma zona nova que foi construída nas proximidades da favela, mas não é considerada uma expansão porque não está em contiguidade, mas tem o mesmo tipo de características sem ter, digamos, as desvantagens que habitualmente associadas às favelas. Portanto, o que é que se passa aqui? Há um sistema informático que consegue simular o crescimento e que pode ser utilizado para promover o diálogo entre os diferentes intervenientes no processo de reabilitação, desde os futuros habitantes, aos habitantes existentes, à Câmara Municipal, aos promotores imobiliários, e às empresas de construção, etc. E, portanto, esta plataforma permite, de facto, conciliar os interesses que, à partida, podem ser divergentes, e encontrar soluções que consigam satisfazer ou maximizar a satisfação dos diferentes participantes no processo de reabilitação e de intervenção urbana. Portanto, aqui mais uma vez, digamos, a utilização de regras, portanto, isto passa-se ao nível do espaço urbano, mas também ao nível da habitação, a criação de habitações com base nestas regras personalizadas, portanto, as habitações serão todas diferentes, e, digamos, o desenho é assegurado através do recurso a sistemas de inteligência artificial, e consegue-se chegar, digamos, a aglomerados novos, que têm as características que nós valorizamos nas favelas, mas sem ter, de facto, as suas desvantagens. Relativamente ao sistema de produção, é só para mostrar algumas imagens, de facto, como é que isto pode funcionar. Portanto, são, digamos, são estudos que nós estamos a fazer para conseguir, de facto, a impressão tridimensional das casas. Portanto, aqui a utilização, uma amostragem em laboratório do processo utilizado para a impressão tridimensional em betão para as habitações. E, portanto, aqui um exemplo de uma casa. Isto não serve só para as zonas digamos, de assentamentos informais, mas serve também para outras zonas da cidade. Portanto, em conclusão, eu queria mostrar este exemplo de uma casa que foi projetada por uma favela que recentemente
ganhou um prémio internacional, portanto um prémio internacional de arquitetura altamente valorizado, e que é um bocadinho o paradigma daquilo que eu queria defender com esta apresentação, que inclui, ou seja, o processo de reabilitação pode incluir a demolição e a construção nova. Esta é uma habitação que foi construída num local que estava vago, portanto é uma habitação nova, mas faz parte do processo de reabilitação de toda aquela zona urbana e, portanto, é altamente valorizado ao ponto de conseguir ganhar um prémio internacional de arquitetura. Em suma, portanto, a reabilitação de zonas urbanas implica a reabilitação dos edifícios existentes, mas pode também implicar a construção de edifícios novos. Neste caso, o IVA reduzido deve ser aplicado nos dois casos, não só à reabilitação dos edifícios existentes, mas também à construção de edifícios novos, desde que eles se entreguem num plano mais geral de reabilitação de uma zona urbana. E, desta forma, eu espero contribuir um bocadinho para promover o diálogo sobre estes assuntos neste colóquio. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite à participação. Muito obrigado, Sr. Professor, muito claro e muito explícito, e vai ajudar certamente aqui também nas interpretações jurídicas que se vão seguir depois da intervenção da Sra. Professora Arquiteta Catarina Antunes dos Santos, a quem aproveito para também agradecer e passar a palavra. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais, vou tentar partilhar então a minha tela. Julgo que já estão a ver. Sim, já estamos. Já? Ótimo. Pronto. Isto não começou no início, que é uma chatice. Bem, dando uma pequenina introdução e apresentando-me, antes de mais, agradecer o convite que me foi formulado, principalmente sobre um tema que me é muito querido há já alguns anos. Eu já levo 24 anos de arquitetura, 19 dos quais tenho debruçado sobre as questões da reabilitação urbana. Já estive envolvida numa série de operações, acho que já conto com 40 operações de reabilitação urbana e áreas delimitadas com benefícios, sem benefícios, por aí fora, desde que a lei foi criada, e é com base nessa minha experiência que eu elaborei esta apresentação. Eu começo por fazer uma pequena resenha de como é que tudo isto começou. À semelhança do que o Carlos Lobo mencionou, as primeiras preocupações com a reabilitação urbana em Portugal, isto retirando do lado as preocupações com o património, mas mais com o património classificado ou em vias de classificação, começou efetivamente, não no ano 2004, mas no ano 2000, com a criação das áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, em que já havia uma preocupação com a delimitação de áreas que estavam a ficar degradadas e que havia a necessidade urgente de se intervir, nomeadamente pela sua desocupação, quem se mantinha nessas áreas seriam sempre os mais velhos porque não tinham outro recurso para sair para a cidade, o boom da construção em relação à periferia que fez deslocalizar muita gente. Portanto, essa foi o início das preocupações das áreas de reputação, destas zonas de degradação. Em 2004, com a criação do regime jurídico, ou chamemos-lhe excepcional, da reabilitação urbana, veio-se criar, ou seja, transpor essas ACRUs, chamando-lhes áreas de reputação urbana, com uma vertente muito direcionada para a responsabilidade dessas intervenções como sendo inteiramente do município. Portanto, daí foram criadas, ou este regime é a base legislativa para a criação das sociedades de reputação urbana, em que as primeiras a aparecer foram a de Lisboa, a Baixa Chiado e a do Porto, que delimitava zonas de intervenção, na qual definiam de uma forma muito exaustiva o levantamento sob prévia notificação de vistoria para avaliar estados de conservação de cada um dos edifícios, de cada frações, qual eram os estratos económicos, socioeconómicos que estavam no local,
qual era o tipo de ocupação no edifício e, a partir daí, com esses dados, serem desenvolvidas estratégias de reabilitação, muitas das vezes a cargo dos próprios municípios, havendo a necessidade de criar os próprios recursos próprios para que tal fosse preciso. E foi nesta altura que também nasceu uma figura que agora se tem falado bastante, das obras coercivas, da posse administrativa. Portanto, isso é uma figura que existe já desde a Zacruz, que com as sociedades de reputação urbana se manteve e que veio-se a comprovar, obviamente, que não funcionou. Então, em 2009, há uma primeira alteração deste regime da reabilitação urbana, apercebendo-se do mal que estava para trás, considerando que os municípios e o Estado por si só não tinha capacidade de obrigar proprietários privados a reabilitar e, pelos vistos, a própria ineficiência dos municípios e do Estado em reabilitar o seu próprio património. Aliás, muitas das vezes nem está inventariado e nem sabem qual é que é o património que possuem, tanto a nível municipal como a nível nacional. Portanto, em 2009 é criada, feita uma primeira alteração a essa lei original, em que já passam que o dever de reabilitação dos edifícios é de responsabilidade dos privados, mas que as entidades públicas devem criar todos os meios e mecanismos para potenciar essa reabilitação e tornar este tipo de intervenção em edifícios atrativa, ao contrário, em vez de a direcionar para a periferia mais uma vez, onde, nomeadamente, é muito mais oneroso viver, porque no centro histórico nós temos a infraestruturação feita, portanto, se reabilitarmos, seja reabilitar edifícios ou fazê-los de construção nova, nós estamos a intervir dentro de uma zona que está infraestruturada, portanto, à partida, os recursos são mais garantidos. Outra dos princípios criados nesta fase foi a efetiva delimitação de uma área de reputação urbana com um programa estratégico de aplicação de estratégias de reabilitação numa área delimitada, e daí nasceram os tais apoios fiscais e financeiros que foram previstos na Lei de Orçamento de 2009, tanto como no Estatuto de Benefícios Fiscais, como nos que estamos a falar hoje, nomeadamente de IVA, e que também lhes estão associados. Outra das questões para estas áreas de reputação urbana era a forma como se geria toda a intervenção, fosse ela pública, fosse ela privada, ou fosse mista. Portanto, existe um rol de possibilidades de intervir no território. E foi efetivamente nesta altura em que algo começou a acontecer neste campo. Eu trago-vos aqui um exemplo, que é o caso de Lisboa, Baixa Chiado, apesar de, obviamente, o que eu defendo, e a importância e o problema em relação a este tipo de políticas é que não podemos dar sempre, ou imaginarmos que Lisboa se espelha no resto do território, porque não é. Portanto, enquanto que todo este incentivo à reabilitação é muito importante também noutras regiões. Em relação à Baixa Chiado, em 2005 eu coordenei os trabalhos preparatórios que deram lugar depois à estratégia de reputação de Lisboa, que eram trabalhados bairro a bairro e áreas a áreas. Eu estive, a meu cargo, tive a questão da Baixa Chiado, e a realidade que tínhamos em 2004 era catastrófica em relação àquilo que temos agora. Ora, em 2004 é criada a Sociedade de Reputação Urbana da Baixa Chiado, a área de trabalho era esta, portanto, engloba tanto a Baixa como a zona mais alta, que é o Chiado e até a Alfama. Foram feitas inspeções técnicas a todos os edifícios e frações. Foram vistoriados 880 edifícios, dos quais 295, que corresponde a quase 34%, estavam em elevado estado de degradação. Isto eram quase 12.000 frações, e na área que estava delimitada residiam como uso habitacional, portanto residir, eu morava naquela zona,
3.269 residentes, sendo que no largo do Rossio, no Rossio, só viviam 7 pessoas, portanto, em regime habitacional. Portanto, entretanto, o pacote está a funcionar, começa a haver incentivos à reabilitação urbana, e estamos a falar de um aumento, isto são indicadores do barómetro de reabilitação que a AECOP fornece mensalmente, portanto nem é anualmente, todos os meses saem relatórios em relação à atividade da reabilitação urbana, e o que é certo é que o nível de atividade, ou seja, existe uma importância muito grande da reabilitação urbana em relação à construção no nosso país, e nomeadamente em Lisboa, que é o que diz respeito a estes dados. Portanto, e atualmente em fevereiro, o total de habitantes nesta área de intervenção é de 25.806. Portanto, o salto que houve desde 2004 até 2023, só pelo facto de se ter feito um pacote de intervenção numa área de reabilitação urbana, ao qual se associaram uma série de benefícios, nomeadamente IVA reduzido e outros benefícios fiscais associados, nomeadamente em relação a cada uma das atividades em que se integram os edifícios. Portanto, e agora coloca-se o termo do que é efetivamente reabilitação urbana. Eu ainda não sabia aquilo que o professor Rogério falou, que realmente alguém leu a Carta de Lisboa e viu o que era reabilitação urbana, e que possivelmente, se continuassem com esse termo, mais difícil de era justificar que afinal a redução de IVA só diz respeito à reabilitação de edifícios e não reabilitação urbana. Agora, cumpre-nos se calhar discutir que o que se pretende efetivamente com a baixa do IVA e com os incentivos fiscais em relação a este tipo de intervenções de edifícios. Portanto, por reabilitação, e é engraçado de se ver que estes termos, é a primeira vez em que alguém se preocupa com o que quer dizer cada um, porque se houve reabilitação, houve-se revitalização, houve-se reconversão, conservação, restauro, portanto há uma panóplia de termos que geralmente utilizados neste tipo de intervenções, seja em edifícios, seja em áreas urbanas, e foi num encontro luso-brasileiro feito em Lisboa, que foi criada a Carta de Reabilitação Integrada, que não é lei, obviamente, são recomendações e a tentativa de estabilização de alguns termos para que não haja dúvidas do que é este tipo de intervenções, em que se formalizam efetivamente o que é cada um dos termos associados a este tipo de intervenção em edifícios. Portanto, mas no fundo e de modos globais, a reabilitação não é mais do que uma estratégia para uma área, à semelhança do que o arquiteto José Duarte disse, e muito bem, em relação às favelas no Brasil, isso é um exemplo claro. A questão de intervir na cidade e num aglomerado urbano não quer dizer que eu tenha só que reabilitar edifícios, às vezes também tenho que os demolir para criar vazios nesse espaço urbano, e se calhar preciso de aumentar ou construir outros noutros lugares mais convenientes, que me sejam mais convenientes em relação à abrangência e à leitura da cidade em si. Portanto, estamos a falar de uma estratégia, a reabilitação urbana é acima de tudo uma estratégia de requalificar a cidade e que implica a intervenção numa série de setores, sejam sociais, económicos, funcionais, uma série de coisas cujo o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Portanto, na Carta de Lisboa, as tais recomendações em relação a termos, a reabilitação urbana é tudo isto. Portanto, estamos a falar de revitalização urbana. Dentro desta reabilitação pretende-se revitalizar, ou seja, realçar, relançar pessoas, colocar pessoas numa determinada área delimitada, fazer renovação urbana, substituir muitas das vezes padrões urbanos que existem, portanto, para não tornar tudo só habitacional, ou só serviço, ou só uma série de coisas, portanto, diversificar isto, a requalificação urbana, existe também manutenção de edifícios, a reabilitação de edifícios, a reconstrução de edifícios, renovação, restauro,
e conservação de edifícios. Cada uma destas componentes tem uma vertente específica. Portanto, eu diria que a reabilitação urbana é um conceito, sendo que dentro deste conceito existem uma série de técnicas de intervenção aplicáveis a esse conceito. E tudo isto é reabilitação urbana. Portanto, este é um exemplo das áreas, aquilo que o Carlos há bocado falou em relação àquela inicial separação de águas entre onde efetivamente haveria o benefício, que era em áreas delimitadas com uma estratégia de operação para aquela área e para haver reabilitação numa área delimitada e não depois pular para edifícios com mais que 30 anos ou com outras características. Portanto, estamos a falar de áreas delimitadas que incidem em espaços urbanos e podem incidir em espaços urbanos degradados, centros históricos, por aí fora. Nós estamos a focar muito na questão do centro da cidade e do centro histórico como sendo zonas de reabilitação urbana, mas hoje em dia já se começa a ter problemas nas periferias, que foram construídas e tiveram um boom de construção há uns anos atrás e que já necessitam de requalificação. E que possivelmente, e que muitas já estão delimitadas, com do Cacém, das Mercês, de Molessas, por aí fora, nessas zonas que já necessitam de intervenções neste tipo. Pronto. E em relação aos efeitos dessa delimitação, era, ou ainda é até à data, este pacote de incentivos que eram dados, ou seja, o efeito da delimitação pressupõe que haveria benefícios em relação a EMIAs e MMTs, e nomeadamente em relação à redução de IVA, que o direito, e que está previsto na própria legislação que o regula, que o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, ou seja, este pacote todo que há pouco vos mostrei. Isto é um exemplo de um edifício que fica no Chiado, isto era como estava em 2004, isto é como está agora, e ganhou o Prémio Nacional de Reputação Urbana, que é um prémio municipal, em 2022. Portanto, as ideias a reter, e em termos de conclusão, são estas. Portanto, a reabilitação urbana é de facto uma intervenção integrada. Intervir no espaço urbano consolidado onde a base infraestrutural necessita muitas das vezes de intervenção. Devia de haver uma política efetivamente de todas as expansões urbanas na periferia da cidade, de alguma forma fossem taxadas, o que fosse, que parte dessas mais-valias fossem direcionadas para a requalificação das zonas que estão degradadas, ao invés daquilo que se está a fazer atualmente. Mas essencialmente eu julgo que o mais importante é que a reabilitação urbana é, no fundo, trazer qualidade de vida para uma área delimitada, tanto social como economicamente, em termos de infraestruturas, e é, de facto, atrair pessoas a residir numa determinada zona que só por si já está completamente ostracizada em relação a outras áreas, zonas mais recentes do nosso território. Portanto, acima de tudo, é deixar que as pessoas ocupem essas áreas, independentemente de onde são as pessoas ou para que utilizam os edifícios. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez a vossa atenção. Deixo só uma pequenina frase dita pelo Frank Gehry, que a arquitetura, e neste caso eu incluiria a reabilitação urbana ou a intervenção no espaço urbano, deve falar do seu tempo, mas nunca deixar de ansiar pela intemporalidade. Obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Professora, e também, efetivamente, este tempo da sua intervenção também nos ajuda a nós juristas a fazer uma interpretação poliológica da norma, do IVA, sistemática, por outro lado, para percebermos noutros locais
vamos olhar a outros locais que aqui teve o cuidado de nos indicar, e mesmo sistemática. E vamos então aos juristas, ver se, digamos, esta multidisciplinariedade na interpretação das normas e esta busca, digamos, de outras áreas para encontrar conceitos, são conceitos jurídicos, vamos ver efetivamente qual é o resultado destas duas importantes intervenções. E se me permitem, eu passava então agora a palavra ao Sr. Professor Daniel Robos Radu, também colega, para a sua intervenção. Começo por cumprimentar todos os presentes. Estou aqui com alguma dificuldade em partilhar o ecrã. Portanto, cumprimento todos os presentes, em particular a senhora bastonária e o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, agradecendo a hospitalidade desta iniciativa, e também os arquitetos, Catarina Antunes e José Pinto Duarte. Um abraço amigo ao professor Carlos Lobo e à querida professora Clotilde, agradeço-lhe o convite que me dirigiu, e eu costumo sempre dizer que em 2009 a professora Clotilde me deu as primeiras aulas de IVA e desde então nunca mais parei de estudar o imposto, portanto alguma coisa isso quererá significar. Bom, para ser muito sucinto naquilo que vos queria transmitir, resumi a minha apresentação a 3 questões. Primeiro, vamos revisitar o que é que a administração tributária tem dito acerca da interpretação desta verba 2.23 ao longo da última década. A segunda questão tem a ver com as atribuições, as várias atribuições e competências no domínio da reabilitação urbana e das políticas que visam ser prosseguidas sobre este tema. Quem é, afinal, o intérprete oficial do regime jurídico da reabilitação urbana? Porque, efetivamente, tem havido muitos candidatos nos últimos anos. E, por último, retomando esta discussão sobre o conceito de reabilitação urbana, da empreitada de reabilitação urbana, gostaria de o colocar da perspectiva do IVA, do sistema comum do IVA, que é uma perspectiva completamente diferente, diria eu, daquelas que temos vindo aqui a analisar. Não é demais recordar, e até achei bastante interessante, que no relatório do Orçamento de Estado para 2009 o discurso é muito semelhante ao atual. Fala-se no facilitar o acesso à habitação, permitir a dinamização do mercado de arrendamento, e estimular a dinâmica de milhares de empresas que operam no setor da construção e do imobiliário, promover ciclos virtuosos de reabilitação patrimonial e de dinâmica social que tragam sustentabilidade ao investimento direcionado às áreas prioritárias no domínio da reabilitação urbana. Isto era o discurso de 2009, portanto o orçamento que aprova a redação da verba 2.23. O que é certo é que com uma redação estável, portanto a verba nunca foi alterada, a administração tributária tem apresentado pelo menos 7 linhas ou 7 posturas interpretativas distintas. Pelo menos 7. Eu sei que há mais. Portanto, passando em revista, só para colocar em perspectiva qual é que é o problema, a meu ver, que temos tido em mãos, sobretudo os advogados, no aconselhamento aos seus clientes. Uma primeira linha interpretativa tem a ver com, é muito simples, a administração fiscal limita-se a enunciar o elemento literal da verba, chamando a si a competência para sancionar a aplicabilidade da referida verba. Temos um conjunto de informações vinculativas em que a administração tributária efetivamente lê a verba 2.23 e depois conclui, aplica-se ou não àquele caso concreto. Uma segunda linha interpretativa é exatamente igual à primeira, no entanto, a administração tributária faz um exercício diferente, no momento de concluir, salvaguarda a competência do município. E este ponto é bastante importante para o que eu vou dizer a seguir. Portanto, não se arroga a si a competência exclusiva para enquadrar aquele caso, faz uma referência
à eventual competência municipal em matéria de enquadramento e execução do regime de reabilitação urbana. Numa terceira linha interpretativa, portanto, na senda destas anteriores, a administração fiscal junta um elemento de prova documental. Portanto, a título meramente exemplificativo, esta informação vinculativa diz-nos: apesar da verba não exigir qualquer formalismo especial, além da verificação das condições nela constantes, é conveniente que o sujeito passivo seja possuidor de um documento emitido pelo respectivo município que comprova a localização. Portanto, esta é uma terceira linha interpretativa que depois se vai consolidando e, portanto, cada vez mais essa declaração de localização em ARU vem sendo um elemento essencial. Quarta linha interpretativa prende-se com a questão que foi referida pelo professor Carlos Lobo, do artigo 77A do regime, portanto a questão dos imóveis e dos 30 anos, em que a administração tributária, apesar da redação da verba 2.23, vem conferir-lhe uma interpretação extensiva e, à luz do regime, por uma questão de coerência, diz-nos que não é preciso, ou seja, independentemente de se localizar ou não numa ARU, à luz do artigo 77A, também é possível aplicar a taxa reduzida. A quinta linha interpretativa, apesar de ser um outlier, merece ser destacada porque afirma exatamente o oposto da quarta linha interpretativa. Nesta vinculativa, a AT diz que, não obstante a obra em causa no presente procedimento poder ser considerada de reabilitação urbana, não se encontrando localizada em ARU, não pode beneficiar do enquadramento na taxa reduzida. Sexta linha interpretativa coloca a tónica no licenciamento ou na comunicação prévia, portanto mais um requisito adicional que não decorre da redação da verba. Sétima linha interpretativa, a mais recente e que vai ser também referida pela professora Clotilde Palma e que tem vindo a ser discutida na jurisprudência arbitral mais recente, prende-se com a exigência da aprovação da operação de reabilitação urbana, que também não é um elemento que conste da verba. Podíamos falar da questão do edifício existente ou da construção nova, portanto, como já todos perceberam, há aqui várias possibilidades e, portanto, pelo menos esta diversidade prova de que em direito não há uma única resposta certa, aparentemente. Vamos à questão das políticas públicas que estão aqui em causa e das atribuições. Temos, por um lado, de acordo com a orgânica mais recente do governo, 13º governo, formulação, condução, execução e avaliação das políticas de habitação e de reabilitação urbana é uma competência, é uma atribuição da Ministra da Habitação. O que é que as autarquias locais, no âmbito da sua descentralização administrativa, da subsidiariedade e da complementariedade, têm como atribuições? Precisamente, como não podia deixar de ser, habitação e ordenamento do território e do urbanismo. Quais são as atribuições da Autoridade Tributária e Aduaneira? Ainda à sua orgânica, a AT tem o mandato de cobrar e administrar os impostos, mas esquecemos muitas vezes desta parte final, de acordo com as políticas definidas pelo Governo e o direito da União Europeia. E, portanto, só num plano meramente adjetivo, e não falando aqui em atos tributários propriamente ditos, mas o potencial de, tendo em conta as várias atribuições que há nesta matéria, o potencial de conflitos de competência está à vista. E como sabemos, conflitos entre ministérios e a AT são resolvidos pelo Primeiro-Ministro, conflitos entre a administração tributária e as autarquias locais são resolvidos pelos tribunais tributários. Portanto, é importante ter presente esta perspectiva adjetiva. Agora, ainda há a questão que o Dr. Rogério Fernandes Ferreira já lançou, o artigo 11 da Lei Geral Tributária, que efetivamente contém esta remissão, quando nas normas fiscais temos termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí tem, salvo se outro decorrer diretamente da lei.
de facto, nós temos esta abertura, esta permissão, não lhe chamaria permissão, mas esta abertura para o técnico da direção de serviços do IVA, no âmbito da prestação do direito à informação, ter a necessidade de ir aos regimes especiais, ver o que é que está em causa para conseguir atribuir um sentido tributário àquele conceito, para o conseguir enquadrar de forma adequada, até por uma questão de unidade e coerência do sistema jurídico. Mas temos vindo a esquecer-nos que o próprio regime de reabilitação urbana tem esta remissão em sentido contrário, ou pelo menos referência cruzada, que nos dá os efeitos de delimitação de uma área de reabilitação urbana. E de acordo com a linha B do artigo 14, um dos efeitos é conferir aos proprietários o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Portanto, por um lado, temos do bloco de normas fiscais uma remissão para o regime aparente, e o próprio regime depois atribui um efeito constitutivo à delimitação da ARU, que é precisamente o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais. O que é que os municípios, enfim, têm vindo a fazer? Têm vindo a declarar, a colocar nas próprias declarações que emitem, que aquela entidade ou aquele projeto beneficia da taxa reduzida de IVA. E, portanto, há aqui um sistema completamente bicéfalo em matéria de gestão deste tema. O que é que a diretiva nos diz? E o professor Carlos Lobo referiu o anexo 3 que nos refere às possibilidades de implementação de taxas reduzidas. Mas eu nem preciso de ir ao anexo 3, basta-me o considerante 7, logo no início da diretiva, que consagra um princípio de neutralidade concorrencial, no sentido em que bens e serviços do mesmo tipo têm de estar sujeitos à mesma carga fiscal, ainda que as taxas e isenções não sejam completamente harmonizadas, e, portanto, naquele território de um Estado-membro, serviços semelhantes devem estar sujeitos à mesma carga fiscal. Isto porquê? Porque a grande preocupação do IVA é não provocar distorções de concorrência no mercado interno. E, portanto, quando analisamos qualquer conceito do prisma do sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, não nos podemos esquecer que a finalidade última, ainda que estejamos a falar de desagravamentos de normas que consagram taxas reduzidas, isenções, é não lesar, não pôr em causa a sã concorrência num determinado mercado geográfico. E, portanto, concluindo, nós temos, e já agora a questão de saber o que é que são serviços semelhantes, o que é que são bens semelhantes, é uma questão que já vem sendo discutida desde há muitos anos, ou seja, basta ver a jurisprudência da Organização Mundial do Comércio, é riquíssima relativamente aos critérios e às possibilidades para não falar na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, sobre o que é que na tributação, numa perspectiva transacional, o que é que são bens e serviços semelhantes. Concluindo, o IVA na reabilitação urbana exige sempre a coordenação de outras políticas públicas. É certo, a política fiscal, o objetivo primordial é a arrecadação de receita, é esse o mandato principal da administração tributária, mas também política económica, no sentido do incentivo ao investimento e à construção, coesão social, coesão territorial. E, portanto, esta disparidade de critérios interpretativos que temos vindo a presenciar gera não só conflitos de atribuições, é um entrave à persecução das políticas referidas, gera distorções concorrenciais, temos esta diferença de 17 pontos percentuais em empreendimentos, muitas vezes situados na mesma área de reabilitação urbana, a poucos metros uns dos outros, por uma questão totalmente abstrata e artificial, não é? de exercício do direito à prestação da informação por parte das entidades públicas,
E, portanto, é óbvio que isto incrementa o custo da habitação, nesses casos em que temos esta diferença. Questão que se coloca, temos um investidor disposto a reabilitar património urbanístico e a criar, consequentemente, mais habitação. Esse investidor depara-se com, por um lado, vai ao site do município, vê o rol de incentivos fiscais à reabilitação urbana e até obtém uma declaração do próprio município, segundo a qual pode contar com a taxa reduzida do IVA. Isto é o município a fazer a sua gestão do património urbanístico e a usar os incentivos que alegadamente tem à sua disposição. Como esse investidor é prudente, exerce o seu direito à informação perante a administração tributária e obtém uma resposta em sentido exatamente oposto. Isto ao longo de mais de uma década. E a questão que se coloca aqui é como é que um tema desta importância, portanto, que o próprio orçamento de 2009 e anteriores atribuíam-lhe a mesma importância que lhe é atribuída atualmente, durante mais de uma década pende do calcanhar de uma direção de serviços. Mas o que é mais surpreendente neste caso nem sequer é a total descoordenação de políticas públicas nesta e noutras matérias, mas sim a aparente ausência de preocupação de toda a administração pública ou de todas as administrações públicas sobre o risco que está aqui inerente em matéria de responsabilidade da pessoa coletiva Estado. Quer dizer, em certos casos estamos literalmente a brincar com o dinheiro dos investidores e portanto, só de pensar no potencial em matéria de responsabilidade civil extracontratual que estes casos acarretam é de facto significativo. Obviamente tudo isto a par do enorme prejuízo para a concorrência e portanto não é, como vos dizia, não é esse o objetivo do IVA e mesmo na nova redação que se pretende, que foi proposta pelo Governo, o problema continua a ser o mesmo, deixa de haver uma remissão para o regime da reabilitação urbana, no entanto, não podemos interpretar um conceito no âmbito do imposto sobre o valor acrescentado de maneira a gerar distorções concorrenciais relativamente a serviços semelhantes, ainda para mais localizados no mesmo mercado geográfico relevante. E portanto, obrigado pela vossa atenção. Fico por aqui. Muito obrigado, Daniel, pela excelente intervenção. Acho que nos ajudou bastante neste enquadramento e nesta interpretação, e ela sim com todos os elementos necessários a uma interpretação adequada a esta regra do IVA. E para terminar, vamos então ouvir a senhora professora Clotilde Palma. Muito obrigada. Eu começo por agradecer à senhora Bastária da OCC, minha querida amiga, por acolher esta iniciativa que foi sugerida na qualidade de presidente do Colégio dos Impostos sobre o Consumo e o Carlos, presidente do Colégio dos Impostos sobre o Património, e naturalmente ao meu querido amigo Rogério Fernandes Ferreira também por ter acolhido esta iniciativa na nossa Associação Fiscal Portuguesa. Queria cumprimentar todos os meus queridos colegas de painel. É de facto fantástico termos aqui este conjunto de oradores com estas posições fantásticas que acabaram de ouvir e que nos permitem ter uma visão multidisciplinar deste problema. Porque de facto nós temos aqui que trazer a visão de quem percebe e quem tem as mãos na massa, digamos assim, de arquitetos, e depois nós fiscalistas interpretarmos o que está em causa, a realidade fáctica e fazermos o devido enquadramento. Queria agradecer a todos a vossa presença e agora falar um bocadinho da minha experiência na arbitragem tributária
e em concreto da aplicação da verba 2.23 do Código do IVA. Na realidade, nós temos um conjunto de benefícios que são concedidos no Código do IVA às empreitadas de bens imóveis, e basicamente o que nós temos é a aplicação da taxa reduzida de 6%, e no tocante à verba 2.23, o que nós temos é a aplicação destas taxas a empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico. Portanto, há desde logo uma remissão especial para o regime jurídico da reabilitação urbana. Em relação, então, ao que nos diz esta verba, no fundo, os requisitos para a aplicação da taxa de 6% são tratar-se de uma empreitada de reabilitação urbana, com a tal remissão para o regime jurídico da reabilitação urbana. A reabilitação, a empreitada tem que se localizar numa área de reabilitação urbana, delimitada nos termos legais, ou realizar-se no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional. Portanto, são estes os 3 requisitos que constam da aludida verba 2.23. Então vejamos o que é que nos diz o regime jurídico da reabilitação urbana. Antes de mais, convém notar que este regime é um regime novo. Vai revogar o regime anterior da reabilitação urbana, sendo que, como se reconhece expressamente no seu preâmbulo, uma das grandes linhas orientadoras do novo regime jurídico é precisamente o acolhimento de um conceito mais amplo, um conceito lato de reabilitação urbana. Na realidade, se ao abrigo do regime anterior havia uma grande colagem à ideia de edificado e ao direito do urbanismo, aqui nós temos uma visão holística do que é a reabilitação urbana, em conformidade com exatamente a ideia que nos foi transmitida pelos nossos queridos amigos arquitetos. Portanto, uma operação de reabilitação urbana não se pode colar, por definição, à questão do edificado. Nós temos que olhar para o conceito de reabilitação urbana como uma intervenção integrada, como diz o REJUR, uma intervenção integrada sobre o tecido urbano existente. E cá está, o património urbanístico e imobiliário é mantido no todo ou em parte substancial, modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas, equipamentos, espaços urbanos ou verdes, etc. Portanto, nós temos aqui, de facto, expressamente uma visão ampla, um conceito amplo, tanto mais que nós temos no mesmo diploma... Professora Clotilde, eu peço desculpa, os seus slides não estão a passar. Eu peço desculpa. Então há aqui um problema qualquer. Não sei. Já estão agora, já está. Já provavelmente não andou. Vamos passar para este formato, que então é melhor do que o formato em cheio, às vezes acontece isso. Ficamos neste formato, eu peço desculpa. Bom, dizia eu, de qualquer maneira, portanto, vou só passar o slide anterior, que tem a definição do que é reabilitação urbana. Tem essa definição, quer para efeitos do regime anterior, quer para efeitos do regime atual, só para fazermos aqui o ponto de situação, e passaria então ao slide onde eu estava, em relação ao qual eu estava precisamente a referir que este aspecto amplo do que é a reabilitação urbana, deste conceito, ressalta também do facto de nós termos a definição do que é a reabilitação de edifícios. Portanto, temos, por um lado, o conceito amplo de reabilitação urbana e o conceito de reabilitação de edifícios, que é apenas uma componente essa que pode ou não coexistir numa operação de reabilitação urbana. Ou seja, eu posso ter um terreno que fica numa zona ARU,
que não tem edificado. No entanto, eu estou perante uma operação de reabilitação urbana e, como tal, essa operação de reabilitação urbana deve merecer a aplicação da taxa do IVA de 6%. E aqui estou já a fazer a ponte com uma decisão proferida pelo CAD e que o Rogério mencionou logo no início. Portanto, o regime anterior, conforme vos disse, estava moldado de acordo com uma visão muito mais restrita, mas este regime, de facto, tem um conceito alargado, como se refere expressamente no respectivo preâmbulo. Se nós formos ver, aliás, o artigo 3º do regime jurídico da reabilitação urbana, nós vamos precisamente verificar que os objetivos da reabilitação urbana são diversos. Assegurar a mobilidade, desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna, qualificar e integrar áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e a coesão territorial, assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural, etc, etc, etc. Portanto, temos aquilo a que eu chamo uma visão holística do conceito de reabilitação urbana. Ora, em relação ao Tribunal Arbitral, eu vou falar aqui dos 2 acórdãos que o Rogério mencionou, sendo certo que em ambos há um aspecto comum, que é precisamente a adoção do conceito amplo de reabilitação urbana, e um aspecto dissonante que se prende com a exigência por parte da AT de alguns requisitos formais adicionais, para além daqueles que têm previstos na verba 2.23, e que foram bem explicitados também pelo Daniel. Ora bem, aqui no processo 404/2022, é especialmente preocupante esta interpretação que a AT veio veicular. Nós estávamos perante uma situação em que se discutia a aplicação da taxa reduzida do IVA a uma obra nova a realizar num terreno para construção localizado numa zona ARU de Lisboa. E a posição da AT, basicamente, foi a de que a taxa reduzida do IVA não poderia ser aplicável porque, de acordo com o entendimento veiculado, não se aplicaria a uma obra nova. Implicaria necessariamente, no fundo, já a existência de edificado. O coletivo defendeu por unanimidade que precisamente o conceito de reabilitação urbana não se confina exclusivamente à reabilitação do edificado e, portanto, veio devidamente concluir pela aplicação da taxa de 6%, partilhando o tal conceito amplo de reabilitação urbana. O problema aqui, nesta decisão, é que o Tribunal concluiu, a meu ver erradamente, que a autoridade tributária e aduaneira tinha razão ao defender que o mero licenciamento de uma construção através de empreitada em local inserido numa zona ARU, sem que houvesse a prévia aprovação de uma operação de reabilitação que o enquadrasse, não permitia a aplicação da taxa reduzida do IVA. Isto, no fundo, veio em contramão ao que já tinha sido decidido noutro processo, no 137/2022, em que precisamente o coletivo vem defender o tal conceito amplo de reabilitação urbana e vem, contrariamente à posição da AT, dizer que a aplicação da taxa de 6% não está dependente de uma comunicação prévia e aprovação do licenciamento pelo município ou entidade gestora. Portanto, temos aqui, da parte da AT, ficou bem ressaltado na intervenção do Daniel, situações em que há exigência de requisitos adicionais
que extravasam aquilo que está previsto na lei. Isto só me lembra a situação do regime dos residentes não habituais, que durante uma série de anos foi, enfim, torpedeado por orientações administrativas e depois, na prática, era difícil de funcionar. Agora, e o meu colega Carlos Lobo, no início, referiu a proposta do governo que está em cima da mesa. Enfim, é uma proposta, vejamos qual será, na realidade, o conteúdo a conferir àquela proposta, qual será o texto final da proposta, mas não fará, obviamente, qualquer sentido que se restrinja aquilo que está subjacente à aprovação destes benefícios fiscais. Na realidade, reabilitar é muito mais do que reconstruir, é muito mais do que reaproveitar, é regenerar, revitalizar e não só recuperar ou reconstruir. E, efetivamente, para efeitos de aplicação do disposto na verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA, as condições de aplicação são aquelas que eu referi, e exigir mais requisitos é, obviamente, subverter os objetivos subjacentes à lei. E é basicamente isto que vos queria dizer, agradecendo novamente a vossa presença. Muito obrigada. Alô? Estou? Sim, estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo. Muito obrigado, professora Clotilde. Ainda por cima, digamos, na MUS, relativamente à hora, eu acho que, se a professora me permitir, eu permitir-me-ia também fazer uma pequena pergunta, digamos, aos vários membros digamos, deste painel, para perguntar, provavelmente não tiveram a oportunidade ainda de ver a proposta de lei do chamado pacote mais habitação, mas o que é um facto é que há uma alteração desta verba. E, portanto, talvez fosse importante para os participantes ouvirem algo do vosso lado, perguntando eu quais são as alterações, portanto, modificando a proposta, revogando essa verba e criando uma nova, que não se refere à reabilitação, de edifícios, se isto tem influência na interpretação anterior e na jurisprudência e doutrina anterior, que tenha por base, efetivamente, as normas anteriores, que ainda se irão aplicar aqui, efetivamente, durante algum tempo, e que consequências isto tem também para o futuro. Portanto, pedia-vos uma análise um pouco retrospectiva na interpretação que tem sido feita até aqui e nas interpretações da legislação que até aqui ainda há de continuar a aplicar, e também na nova legislação. Não sei se algum dos palestrantes teve a oportunidade de ler, de pensar, de refletir um bocadinho sobre esta proposta, que ainda é uma proposta de lei, que está em discussão pública, mas de qualquer forma, ainda é uma proposta que está em discussão pública, aliás, pedia-vos alguma análise, alguma reflexão sobre estas questões. Se calhar faria um bocadinho o inverso das participações. Não sei se a professora Clotilde quer aqui acrescentar alguma coisa, provavelmente, não sei se já teve a oportunidade também de refletir um bocadinho sobre isso ou não, mas, portanto, dava a palavra então à professora Clotilde para passar depois aos outros colegas. Muito obrigada. Na realidade, esta proposta é preocupante se pensarmos que vai restringir, conforme referi há pouco, o âmbito de aplicação da taxa reduzida do IVA, porque então passamos de uma situação em que nós temos um conceito amplo acolhido no regime jurídico para aquele conceito restrito que é apenas uma componente da reabilitação urbana. E, a meu ver, não faz sentido absolutamente nenhum, se assim for, para mais inserido num pacote de habitação mais, perdoem-me o pleonasmo, não é? Não mas faz também sentido, mas, professora, mas confirmará à vontade
confirmará a bondade da interpretação que tem sido aqui feita, não é? Pelo menos para trás, da interpretação ampla que tem sido feita, não é? Porque se o legislador não lhe atribui efeitos retroativos e interpretativos, confirmará a interpretação ampla que tem sido feita até aqui. Terá essa vantagem, mas em termos de política fiscal, mal, não é? É um pouco isso que está a dizer. Mal, ainda por cima numa altura é contraciclo, conforme disse o Carlos Lobo no início, daquilo que foi feito na União Europeia, não é? Porque, de facto, o anexo 3 foi alterado precisamente para conceder de uma forma mais clara e mais ampla a possibilidade dos Estados-membros aplicarem as taxas reduzidas do IVA nestas circunstâncias. Portanto, não me parece fazer sentido nenhum e parece, se assim for, atenção, se assim for, se a AT quiser colar, no fundo, essa interpretação que tem através desse texto legal, parece-me que é uma medida contraciclo, não é? Se nós queremos fomentar, de facto, o mercado da habitação, etc., não nos podemos restringir a esse conceito restrito. Então, vamos pensar nisto. Nós temos um terreno, por exemplo, passa a publicidade, pensemos no campus da Nova, em Carcavelos, não é? O campus da Nova, em Carcavelos, não tinha edificado nenhum, não é? Por exemplo, se nós formos circunscrever tudo isto a situações em que não se aplica a obra nova, não me parece fazer sentido absolutamente nenhum. Obrigado. Eu perguntava também a mesma pergunta ao Dr. Daniel. Dr. Daniel? Peço desculpa. Sim, obrigado. Só para dizer que efetivamente concordo com a professora Clotilde. O que me chamou também a atenção na nova proposta de redação é o facto de cair a remissão para o regime da reabilitação urbana. Ou seja, fala-se em reabilitação de edifícios, mas deixa de haver a remissão expressa para o regime da reabilitação urbana. O facto de estar reabilitação de edifícios não resolve os vários problemas que, pelo menos que temos vindo a ter com as distintas interpretações da administração fiscal. Também não sei se é por cair a remissão expressa para o regime da reabilitação urbana que deixamos de ter uma leitura sistemática, já que a norma continua a prever a área de reabilitação urbana e, portanto, conceitos próprios do regime. Agora, como eu dizia, a questão não é essa, a questão é que estamos a falar de uma verba, de uma norma que consagra uma taxa reduzida e, portanto, a interpretação tem que ser sempre estrita. Não podemos trazer à colação critérios que não decorrem do elemento literal. E, portanto, a grande preocupação que tenho a ocorrer alguma alteração da verba é precisamente relativamente àqueles investidores que, entretanto, adquiriram um imóvel, que estão a obter financiamento, em que o financiador está a contar financiar um determinado valor e, portanto, sem qualquer mecanismo aqui de aplicação da lei no tempo, vamos defraudar as expectativas de uma série de investidores que tiveram, enfim, o interesse em reabilitar património urbanístico e criar mais habitação. E, portanto, as minhas preocupações são essas. Não sei se, à luz do sistema comum do IVA, alterar a redação só para resolver uma dúvida interpretativa, se são edifícios ou não será pôr o refio na Rua da Petesga. Muito bem, muito obrigado também por este aditamento à questão da reabilitação urbana, que de facto, por outro lado, também amplia um pouco o conceito. E a palavra ao professor Carlos Lobo também, não sei se quer aqui alguma observação relativamente a este tema. Obrigado, Rogério. Sim, claro. Ou seja, na prática, o que nós temos é, primeiro, uma ação legislativa totalmente desnecessária e redutora.
nós tínhamos uma evolução da norma que estava coerente, havia uma relativa paz social, excepcionando algumas intervenções ocasionais da administração tributária, sem grande significado ao nível da estrutura. O próprio mercado já se tinha organizado de uma forma estruturada e sem convulsões, ou seja, tínhamos uma certa estabilidade, e agora temos aqui de novo um agitar de águas totalmente desnecessário e que não resolve as questões. Eu aqui sou um pouco mais radical. Porquê? Porque na prática o que nós estamos a assistir é um regresso ao passado. Ou seja, isto parece-me um regresso ao regime de 2004, apesar do regime de 2004 ser um pouco mais amplo que este, totalmente ao arrepio de todas as políticas de reabilitação urbana e de ordenamento do território que o próprio PS, quando esteve no governo, que é o partido propositor da medida, fez. Ou seja, foi sempre o Partido Socialista que aprovou os pacotes mais significativos de apoio, quer à reabilitação urbana, quer o novo regime fiscal da reabilitação urbana. E é o próprio Partido Socialista que, num momento de maior urgência ao nível da política de habitação, faz um regresso e uma inversão total de posição ao nível da política fiscal a este respeito. Eu digo é antagónico, porque o que nós tínhamos que fazer, na prática, é aumentar o mercado, a eficiência do mercado da habitação, aumentar a oferta. Ou seja, mais do que destruir mercados e destruir a procura, o que nós temos que fazer a nível do mercado da habitação é criar mais oferta. A criação da maior oferta cria-se com redução de risco, com maior investimento e com menor custo ao nível da construção das habitações, ainda mais quando temos uma inflação crescente ao nível das estruturas de materiais. O que esta medida faz é basicamente antagónica com tudo. Aumenta o risco, aumenta a incerteza, aumenta a carga tributária que é ineficiente. Como eu disse, estamos a falar de uma carga de imposto onde se quebra uma cadeia de dedução. Estamos a falar de habitação e não estamos a falar, obviamente, de fins comerciais, e com um IMT. Ou seja, se nós queríamos, efetivamente, maior fluidez no mercado, menor custo, mais oferta, o que isto propicia é exatamente o contrário. E é nessa medida, não é? Nessa medida de total antagonismo com os princípios da habitação que eu ainda tenho a esperança que, efetivamente, esta iniciativa e outras mais possam levar a inverter a posição. E é o que eu digo, é o que o Daniel disse e o que a Clotilde disse. Não resolve, efetivamente, o problema que a ATI pretendia. Porque, efetivamente, se nós interpretarmos o conceito nos termos da diretiva, continuamos exatamente com o efeito. Ainda há pouco a Clotilde falou da questão da Nova, do Campo Nova de Carcavelos. Eu penso que foi a Catarina que fez efetivamente a proposta da Operação de Reabilitação Urbana de Carcavelos, precisamente para incluir a Nova, não foi a Catarina? Foi, exatamente. Eu, pegando nas palavras da Clotilde, o grande objetivo da criação da área de reabilitação urbana de Carcavelos, que é esse o nome que acabou por assumir, engloba os terrenos onde depois nasceu a Universidade Nova e a zona antiga de Carcavelos. E isto foi considerada uma operação de reabilitação urbana e que beneficiou do IVA à taxa de 6%. Portanto, e a introdução deste novo equipamento num casco histórico que estava a ficar totalmente desocupado e degradado, inverteu esse ciclo de forma que os edifícios que estavam no centro histórico passaram a ser reabilitados para albergar em parte estudantes que se deslocam para aquela universidade para estudar, porque a própria residência de estudantes não tem capacidade para albergar tanta gente nem em zonas limítrofes. E ainda pegando neste exemplo, eu se calhar deixava aqui um exercício mental a todos. Imaginemos que são proprietários de um edifício que está em mais ou menos estado de conservação e que têm efetivamente esse benefício a 6% e que só preciso de o reabilitar. Portanto, a estrutura está boa, eu reabilitando aquele edifício,
até lhe consigo dar dignidade e o transponho para a habitação, mercado de arrendamento, pensemos assim, mas colado ao meu edifício, eu tenho um edifício do voluto completamente degradado, cuja única solução será a demolição e a construção nova. Porque é que eu tenho esse benefício e o outro, que incentivo tenho eu para reabilitar esse edifício que até está em mais ou menos estado em conservação, considerando as externalidades negativas do facto de eu ter um edifício completamente degradado colado ao meu e que implicaria numa demolição, mas eu não vou fazer nada porque nem sequer tenho benefício para o fazer. Portanto, eu acho que esta conjugação, estes critérios novos que estão a criar, vão implicar que a intervenção na reabilitação, ou aquilo que querem efetivamente considerar como reabilitar um edifício, também vai ter constrangimentos e voltamos, como o Carlos disse há pouco, a uns bons anos atrás, em que me é mais favorável ir construir para uma zona limite e de expansão urbana, onde faço um plano de urbanização e construo à vontade sem ninguém me chatear, do que intervir neste tipo de territórios que são sempre condicionados, são mais onerosos, em termos de construção em si, de montagem de estaleiro, portanto todas as operações de reabilitação urbana tornam-se muito mais onerosas do que eu construir de novo, portanto se me retiram por completo todo este tipo de incentivos, a reabilitação urbana deixa pura e simplesmente de existir, na minha opinião. Só para finalizar, é que a questão é que a reabilitação urbana não é reabilitação de edifícios. A reabilitação urbana é uma floresta, o edifício é a árvore. Eu não estou preocupado com a árvore, eu estou preocupado com a floresta. Se eu reabilitar a árvore e tiver a floresta doente, nada vale. A grande vitória do regime da reabilitação urbana e das operações sistemáticas e toda a estratégia integrada foi precisamente enquadrar o conjunto, que era a questão que faltava. Nós, na prática, com este regime e com esta proposta, estamos a fazer um regresso ao passado. Não um regresso a um passado glorioso, mas um regresso a um passado paupérrimo, horrível, de obsolescência e de degradação. É este regime, é esta proposta, é esta nova redação que nos leva, o que me entristece, como eu disse, porque de facto fomos os motores, mesmo a nível europeu, da alteração da própria concepção. Por isso é que eu digo que não perca a esperança, não é? Que haja um mínimo de bom senso e que efetivamente os propositores caiam em si e vejam o erro crasso que estão a praticar, ainda mais que vai em total confronto com o pacote de habitação. Aqui não é uma habitação mais, é uma habitação menos, mas é um menos muito pesado. Muito bem. Bom, há aqui várias perguntas no chat, mas de facto já não temos aqui hipótese nenhuma de as colocarmos. Só de dar-vos duas indicações. Pelo que eu vi, nós chegámos aqui a ter quase 360 pessoas, participantes, que viram esta conferência sobre este tema, e também dizer-vos que a conferência foi gravada e, portanto, há de ser disponibilizada, provavelmente, pelo menos no nosso site, e, portanto, terão a oportunidade depois também de reverem algum outro pormenor que queiram ainda ver. Muito obrigado a todos, um especial agradecimento à professora Clotilde, foi a grande dinamizadora desta conferência, e até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Até breve. Obrigada. Obrigada também. Obrigada.